Toda dor conta uma história. Toda história pode ser virada. Seja você o próximo ou a próxima a experimentar a misericórdia de Deus. Hoje quero falar sobre um tema que, infelizmente, está presente na vida de milhões de pessoas: a depressão. A Organização Mundial da Saúde já declarou: ela é uma das principais causas de incapacidade no mundo, independentemente da idade, sexo ou condição social. No entanto, por trás de números tão alarmantes, há uma realidade ainda mais profunda. Existe um aspecto da depressão que nem sempre é discutido. Ela muitas vezes não nasce do hoje. Ela nasce do ontem, daquilo que ficou para trás, mas continua vivo dentro de nós. Por isso, ela é chamada de a doença do passado. E talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você, preso em memórias, feridas, dores que não passam, aprisionadas ao passado. Não se trata apenas de uma tristeza passageira, mas de um peso constante de lembranças, traumas e experiências não resolvidas que continuam a se repetir na mente. É como se o indivíduo vivesse aprisionado a um ontem que insiste em permanecer no presente, impedindo a construção de um futuro saudável. O cérebro preso no ontem. A ciência confirma isso. Pesquisas em neurociências já comprovaram que as pessoas com depressão tendem a ter maior atividades em áreas dos cérebros relacionadas à memória e à ruminação, como o córtex pré-frontal medial. Isso significa que elas passam mais tempo revivendo experiências negativas do que pessoas sem o transtorno. Pessoas com depressão revivem lembranças dolorosas com muito mais intensidades do que pessoas saudáveis. É como se a mente colocasse no repetir cenas de rejeição, fracasso, perda, um filme que nunca acaba. Quem aqui já passou noites revivendo uma cena dolorosa que aconteceu anos atrás? Pois é, isso é exatamente o que a depressão faz. Prende o coração e a mente ao ontem. A ruminação, ou seja, o ato de repassar continuamente eventos passados, alimenta a sensação de impotência e de culpa, que são os principais sintomas da depressão. Estudos da Universidade de Stanford, por exemplo, mostram que indivíduos deprimidos ativam constantemente memórias ligadas ao fracasso e à rejeição, perpetuando um ciclo de dor psicológica. A ilusão do passado como prisão. Mas escute com atenção. O passado existe. Mas aqui está uma verdade libertadora. O passado existe, mas ele não precisa ser o seu carrasco. O que vivemos lá atrás não pode ser mudado, é fato, mas pode ser transformado. Pode se tornar aprendizado, pode se tornar testemunho, pode se tornar um degrau para uma nova história. O problema não é ter um passado difícil. O problema é quando esse passado continua mandando no nosso presente.
quando não aprendemos a deixá-lo no lugar dele, atrás de nós. Você não é o que fizeram com você. Você não é o erro que cometeu. Você não é o fracasso que enfrentou. Você é muito mais do que o seu ontem. O peso das feridas antigas. Estudos mostram que 60% das pessoas com depressão passaram por traumas na infância. Muitos que enfrentam a depressão carregam feridas antigas. Um trauma de infância, um abandono, um abuso, uma palavra dura que marcou como tatuagem na alma. E aí surge uma ferida que nunca foi tratada. E é nesse ponto que precisamos entender. Você não é o que fizeram com você. Você não é o erro que cometeu. Você não é o fracasso que enfrentou. Você é muito mais. Sua identidade não está no ontem. Está no que você pode se tornar a partir de hoje. E aqui está uma boa notícia. Feridas podem se tornar cicatrizes. E a cicatriz não dói mais. Cicatriz só conta a história de que você venceu. A pergunta é: você vai viver a vida inteira olhando para a ferida aberta? Ou vai começar a curá-la para que vire cicatriz? O si que aprisiona. Muitos caem na armadilha do si. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse escolhido outro caminho. Essa é a prisão da nostalgia negativa. Mas o si não constrói nada. O si é ilusão. O que constrói é o a partir de agora. É o hoje que eu escolho mudar. É o hoje que eu decido não ser refém daquilo que não posso mais mudar. Essa é a chave da liberdade. É aí que o passado perde poder. A mente pode ser treinada. Mais uma boa notícia. A mente pode ser treinada. A ciência mostra que terapias modernas como o cognitivo comportamental ajudam a transformar crenças negativas. Técnicas como EMDR reprogramam a forma como lidamos com memórias dolorosas. Isso significa que, sim, é possível ressignificar o passado. É possível olhar para uma lembrança de dor e dizer: isso não me define mais. O passado não precisa continuar ferindo. Ele pode se tornar combustível para uma vida nova. A depressão não é preguiça, não é falta de fé, não é fraqueza, é uma doença real. Mas toda doença pode ser tratada e toda prisão tem uma chave. É isso mesmo, a depressão não é falta de fé, não é fraqueza e muito menos preguiça. É uma doença real que mexe com a mente, com o corpo, com a forma como enxergamos o tempo. Mas doença tem tratamento e toda prisão tem uma chave, como já foi dito. Quando entendemos que grande parte da depressão nasce do ontem, temos a chance de abrir a porta e caminhar para fora. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. Por isso, se você está ouvindo isso e sente que seu coração ainda carrega correntes do passado, saiba, você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe ajuda, profissionais, caminhos e pessoas que querem te apoiar. E acima de tudo, há uma vida. E essa vida é dom de Deus. É dom de um Deus que te ama acima de tudo. Se você se entender
como o amor da vida de Deus, você vai querer levantar. Você vai se sentir amada ou amado por alguém. E esse alguém não é qualquer pessoa. Esse alguém é o rei de tudo, é quem criou tudo, é quem te criou e que te ama de verdade. Ainda há esperança. O passado pode até ter escrito capítulos dolorosos na sua história, mas ele não precisa escrever o final. O final pode ser repleto de cura, de recomeço, de luz. A depressão é chamada aqui de a doença do passado, mas você não precisa ser a doença. Você pode ser a superação. Você pode ser o testemunho vivo de quem, mesmo quando tudo parecia perdido, a vida recomeçou. Lembre-se, o ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. O único tempo real é hoje. Então, escolha hoje viver. Escolha hoje começar a se libertar. Escolha hoje acreditar que o futuro não precisa ter as correntes do passado. O chamado da depressão. Eu costumo dizer que a depressão é um chamado. É a forma silenciosa da mente e do corpo dizerem: você precisa se reconciliar com o passado. Ignorar isso é viver sangrando, mas encarar é se curar. A depressão pode ser a doença do passado, mas também pode ser a porta para um futuro novo. E se você decidir não ser mais refém dela, o final pode ser repleto de cura, de recomeço, de luz. Convite à esperança. Se você hoje sente que está preso ao passado, eu quero te dizer algo. Você não está sozinho. Existe ajuda, existe tratamento, existe vida. O passado pode ter escrito capítulos dolorosos na sua história, mas ele não precisa escrever o final. Você pode ser a prova viva de que o ontem não tem o poder sobre o hoje. Você pode transformar a dor em aprendizado, ferida em cicatriz, passado em força, porque o tempo real não é o ontem, nem o amanhã. O tempo real é o hoje. Então escolha viver hoje. Escolha hoje recomeçar. Escolha hoje acreditar que o futuro não precisa ter as correntes do passado. Deixem-me contar uma pequena história. Havia uma centopeia que vivia feliz no campo. Ela caminhava por todos os lados, dançava entre as flores, encantava os animais com sua graça. Ninguém entendia como ela conseguia mover tantas pernas ao mesmo tempo de forma tão leve. Parecia que a vida simplesmente fluía. Um dia, um grilo curioso perguntou: Centopeia, como você consegue andar? Qual perna você move primeiro? A 10ª, a 20ª, a 50ª? A centopeia parou e pela primeira vez tentou lembrar-se de cada passo que havia dado. Olhou para trás, pensou, refletiu, e quanto mais tentava lembrar, mais confusa ficava. De repente, ela não conseguiu mais andar. Ficou paralisada, não porque perdeu as pernas, mas porque ficou presa ao passado. E aqui está uma lição. O excesso de olhar para trás nos impede de viver o presente. É exatamente isso que a depressão faz conosco. Ela nos prende às memórias, às culpas, às feridas. E quanto mais tentamos corrigir ou reviver o ontem, mais paralisados ficamos no hoje. A vida não precisa ser perfeita para ser vivida. Você não precisa lembrar de cada passo.
Você não precisa corrigir cada erro. Você só precisa decidir continuar caminhando. Mesmo devagar, mesmo com tropeços, porque é no hoje que a vida acontece. E é nele que a cura começa. O que você achou dessa reflexão? Deixe um comentário a respeito. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro com a misericórdia de Deus.